Olá, bem-vindo à nossa aula de número 2 do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Nesta aula nós vamos abordar todo o processo da restauração, melhor, todo o processo de preparação para esse grande evento que foi a restauração. Diferente do que muitos imaginam, a restauração não foi um evento fortuito. Simplesmente não aconteceu por acaso. Como todas as coisas de Deus, a restauração foi um evento cuidadosamente planejado desde antes da fundação do mundo. Nós vamos ver que esse período, ou esse tempo de preparação, ele foi bem longo. Na verdade, cerca de 500 anos antes do evento da primeira visão, o Senhor já vinha preparando a terra para que todas as coisas necessárias fossem estabelecidas para esse grande evento. Por exemplo, dê uma olhada nesse slide. Disse o Elder Bruce R. McConk: no início do século XIV, o Senhor começou a preparar as condições sociais, educacionais, religiosas, econômicas e governamentais para que ele pudesse mais facilmente restaurar o Evangelho pela última vez entre os homens. Então, o processo, ele iniciou-se há muitos anos atrás. Como disse o Bruce R. McConk, ali no começo do século XIV. Aquele grande período, né, a Terra ficou durante muito tempo sem o Evangelho, né, naquela época da escuridão. E aí, os primeiros raios de sol, os primeiros raios, na verdade, de luz, né, do Espírito de Deus começou a se derramar entre os homens. E assim começou-se a introduzir, né, na Terra os elementos necessários que culminariam cerca de 500 anos depois com a restauração. Tendo uma visão do que aconteceria no futuro, o profeta Joel, ele fez um registro de muitas das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Especialmente o capítulo 2 do livro de Joel, nós encontramos ali um relato dos acontecimentos dos últimos dias que culminaria com a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? A restauração e a vinda, a abertura da última dispensação para a vinda do Salvador. E nós encontramos esse relato lá no capítulo 2, bem interessante, dá uma olhada. Joel 2, 28 e 29 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Esse derramamento do espírito, ele foi gradual, né? O Senhor foi trazendo essa iluminação, e aí os seus filhos, né, a terra, começou a reagir a esses influxos do Espírito. Veja o que disse o Elder Mark Peterson nessa citação: a restauração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nestes últimos dias, juntamente com o advento da preparação das condições para que ela fosse possível, é de fato um drama divino que teve muitos palcos e cenas. Algumas delas fizeram o mundo estremecer. E é verdade, o Elder Mark Peterson fala aí sobre esse processo da restauração, ou essa preparação para a restauração, como uma grande peça de teatro que foi realizada em vários palcos, né, com várias cenas. Algumas dessas muito importantes, muitas delas aconteceram na Europa, outras aqui nas Américas. Por exemplo, nós temos na Europa alguns movimentos importantes, como o Renascimento, que foi aquele movimento, né, o renascentista, né, como a gente conhece na história, um movimento em que a luz de Deus começou a ser trazida novamente à Terra, dando fim àquele período negro da apostasia, e aí começaram a acontecer algumas coisas muito importantes, né? Essas cenas que aconteceram na Europa, especialmente com o advento da prensa e aquelas navegações, e aqui nas Américas também, com
o descobrimento, né, da América, a colonização da América, especialmente dos Estados Unidos da América. É isso que nós vamos ver agora. Veja essa citação do elder Bruce R. McConkie, como é interessante. Ele diz: quando a luz do Evangelho se apagou cerca de 2000 anos atrás, quando o sacerdócio foi retirado da terra e aquelas pessoas que permaneceram não puderam ser mais ensinadas e dirigidas por profetas e apóstolos, então reinou a escuridão espiritual. O terror das trevas foi real e a noite foi longa, longa e escura. Esse período de trevas, como disse Bruce R. McConkie, foi muito difícil, né? Nós tivemos aí muitas perseguições, o uso das escrituras era proibido, muitas pessoas foram mortas, muitos pagãos foram forçados a se converterem. Olha, nesse estado de coisa seria impensável, né? O Senhor realizar uma restauração. Era necessário que ele preparasse aí o solo para que nascesse essa grande árvore da restauração, mas o solo precisava ser preparado. Essa preparação começou, então, com o Senhor derramando o seu Espírito, como Joel viu, né, entre os seus filhos aos poucos, e aí surgiu, especialmente na Europa, né, esse movimento que a gente conhece na história como o Renascimento, né, ou o movimento renascentista. Nesse período da Renascença, 2 eventos foram muito importantes no processo da restauração: a invenção da prensa por Gutenberg e as navegações, especialmente de Cristóvão Colombo. Vamos dar uma olhada nesses 2 eventos. O primeiro grande evento foi a invenção da prensa por Gutenberg. A facilidade de se imprimir e divulgar, né, as coisas impressas, os materiais impressos, fez com que o conhecimento começasse a ser disseminado entre as pessoas. Surge, então, um desejo de aprender, o desejo de ensinar, a facilidade de divulgar o conhecimento daquilo que se ia conhecendo, descobrindo, né? E esse grande movimento fez com que a civilização começasse a prosperar, a progredir, né? E aí vieram muitos outros inventos, né, na sua sequência até os dias de hoje, né? Mas esse movimento que se iniciou lá com a prensa, né, e a prensa foi fundamental. Observa aí o que diz esse historiador nesse slide, né? O historiador Delamar Jensen diz: nenhuma das inovações tecnológicas da Renascença teve um efeito maior e mais poderoso ao longo do tempo e sobre as pessoas do que a invenção da prensa na metade do século XV. Muitos estudiosos dizem que ela foi a mais importante propulsora da Renascença e talvez de todo o mundo moderno. E é verdade, sem o advento da prensa, sem os livros, a facilidade de se divulgar o conhecimento, não teríamos ou não chegaríamos ao que nós somos hoje, por exemplo, não é? Esse evento foi importante. É até interessante notar que um dos primeiros livros que Gutenberg ele imprimiu, né, com a sua invenção, foi a Bíblia, né? Não poderia ser diferente, até porque esse empenho em publicar, em divulgar a Bíblia, foi parte importante de um outro movimento que a gente já vê já, né? Vamos dar uma olhada naquele segundo evento que eu disse que foi muito importante, que foi as navegações, né? Especialmente a figura de Cristóvão Colombo. Observa esse slide. Nós vemos, para nós, nesses últimos dias, é muito importante lembrar, né, que Nefe, na visão que ele teve dos últimos dias, né, do futuro da sua descendência, ele vê alguns eventos no futuro e ele vê um homem que é levado pelas grandes águas e esse homem descobre ou chega até a sua descendência, que são os índios americanos. Está lá em 1 Nefe 13:12, Nefe diz: e olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas, e vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem, e indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos que estava na terra da promissão. O presidente Hinckley, falando sobre esse versículo, diz: interpretamos essa passagem como sendo uma referência a Colombo. É interessante notar que o Espírito de Deus desceu sobre ele.
De fato, isso é uma verdade atestada pelo próprio Colombo. Observe o que ele diz logo abaixo. Ele diz assim, ó, com uma mão que podia ser sentida, o Senhor abriu minha mente para o fato de que era possível navegar, e ele aumentou meu desejo de realizar o projeto. Esta era a chama que ardia dentro de mim. Quem pode negar que esta chama não era apenas minha, mas também do Espírito Santo, guiando-me a ir em frente? Olha que interessante, não é? O próprio Colombo falando de como ele sentia a inspiração de Deus, dos céus, né, do Espírito Santo, impulsionando ele a realizar esse grande trabalho da navegação que deu com a descoberta das Américas. Até é interessante notar que, como ele próprio diz em seus escritos, né, ele foi grandemente influenciado pela leitura da Bíblia, né? Primeiro livro, um dos primeiros livros que foi impresso aí por Gutenberg. Muito bem, esses dois eventos foram muito importantes, e aí lá na Europa começa então a surgir um grande movimento, né? Graças a essa facilidade de se falar, né? De se distribuir o conhecimento através dos impressos, surge aí um movimento que ficou conhecido na história como a Reforma Protestante, né? Alguns homens, alguns religiosos, clérigos, né, eles começaram a estudar as Escrituras e ver que havia uma incongruência entre o que era ensinado e vivido pelas religiões ou pela religião da época e os escritos sagrados. Começaram a ver que, olha, tem algo errado. E eles começaram então a questionar essa autoridade da igreja e ensinar que, olha, estamos errados, o correto é isso aqui, o Senhor ensinou essa forma e não essa forma incorreta que é vivida, né? E esses homens eles foram perseguidos, né? Pelo que eles ensinavam, mas os seus ensinamentos, olha só, impulsionado pela facilidade, né, de se distribuir os escritos impressos, isso aí se disseminou entre as pessoas, e aí houve esse grande movimento. Na verdade, muitos deles tiveram, né, um grande desejo de fazer com que os escritos sagrados, que eram proibidos de serem estudados pelo povo, a Bíblia, que ela fosse então distribuída e chegasse até as pessoas comuns, para que elas pudessem ler e entender, né, qual era a verdade que o Senhor havia estabelecido. Bom, todo esse movimento a gente conhece, né, na história, você estudou na escola, inclusive, o movimento protestante, ele foi muito importante, ele foi inspirado, ele foi direcionado por Deus. Observe esse slide. O elder Bruce R. McConkie diz: o Espírito Santo inspirou Wycliffe, Hus, Lutero, Zwingli, Calvino, Knox e outros, fazendo com que eles se rebelassem contra a maldade religiosa da época e procurassem tornar a Bíblia e outras verdades disponíveis a todos que as quisessem receber. Então tá aí, né? Algumas fotos desses reformadores protestantes. Do lado esquerdo você vê aí um quadro que foi tirado do livro Pregar Meu Evangelho. Você pode dar uma olhada lá, tem aí um resumozinho, né, da história de alguns deles, é muito interessante, mas vocês têm outros acessos, outros materiais que mostram como foi importante o trabalho desses homens, né? Eles fizeram com que a chama do Evangelho começasse a arder entre as pessoas, o desejo de conhecer a verdade começasse a surgir e a tomar força entre as pessoas mais comuns. Entre todos esses reformadores, né, tem um que a gente tem que lembrar dele, muitas vezes não lembramos, lembrar com certa gratidão, né, com certa gratidão e carinho, que é João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, ele também fez parte desse processo reformador, e até porque foi ele quem traduziu a Bíblia para o nosso idioma português, né? E nós, Santos dos Últimos Dias, fomos agraciados em 2016 com a nossa versão SUD da Bíblia, com todas aquelas referências, né, que ligam o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, enfim, a nossa versão, como nós temos hoje, ela chegou até nós em 2016, e foi um ano, assim, em que a igreja produziu alguns materiais, né, inclusive o elder Luiz Soares, que era membro da presidência dos 70 na época, fez um vídeo com outros dois líderes da igreja, falando sobre essa nova versão em português,
e contando um pouco da história de João Ferreira de Almeida, que eu convido você a assistir esse vídeo agora. Dá uma olhadinha. João Ferreira Andes de Almeida, tendo nascido por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, ao mesmo tempo em que a tradução de Ferreira de Almeida é amplamente conhecida, pouco sabemos a respeito de sua vida. Ferreira de Almeida mudou-se para a Holanda quando tinha 14 anos. Filiou-se à Igreja Reformada Holandesa e viajou de navio para Malaca, para auxiliar nos esforços protestantes no sudeste da Ásia. Dois anos mais tarde, quando tinha apenas 16 anos, Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia, um trabalho que iria consumir a maior parte de sua vida. Ele tinha um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, embora elas não estivessem disponíveis em seu idioma nativo. Ele teve que estudar a Bíblia em espanhol. Sem dúvida, Ferreira de Almeida deve ter despendido horas incontáveis meditando a respeito da importância da Palavra de Deus. Devido à sua paixão pelas Escrituras, Ferreira de Almeida aprendeu o hebraico e o grego, desenvolvendo assim a competência e a compreensão necessárias para traduzir corretamente um texto tão sagrado. Assim como aconteceu com os reformadores que o antecederam, contínuo esforço gerou crescente perseguição. Tendo de enfrentar a oposição de governos locais, da Inquisição Portuguesa, da Companhia de Comércio Holandesa do Leste da Índia e mesmo de alguns de seus supervisores, Ferreira de Almeida viu-se ameaçado e seu trabalho sofreu grande atraso. Sua tradução é uma fraude! Meu trabalho! Ordenou-se que a sua primeira edição do Novo Testamento fosse destruída. Mas Ferreira de Almeida perseverou. Assim escreveu ele em 1684. A minha intenção é dar-vos muito em breve a Bíblia inteira em vosso próprio idioma, o que representa a maior dádiva e o mais precioso tesouro, o qual ninguém, tanto quanto eu saiba, vos deu até a presente data. Por ocasião de sua morte, em 1691, Ferreira de Almeida havia completado uma segunda edição do Novo Testamento, tendo também chegado até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21 no Velho Testamento. Os livros restantes foram então traduzidos por seu amigo, o pastor Jacobus Oppendenhacker. Após revisões adicionais e mais atrasos, a Bíblia inteira foi finalmente completada e publicada em português em 1752. Traduções subsequentes em português, publicadas por sociedades bíblicas ao redor do mundo, continuaram a propagar a obra de Ferreira de Almeida e divulgar o seu nome. Devemos muito a este grande homem, que dedicou a sua vida para que tivéssemos esta grandiosa dádiva e este precioso tesouro. O que nos possibilita cumprir o mandamento que diz: examinai as Escrituras e banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu sou a luz do mundo.
Muito bem, né? Muito bom, né, saber que esses homens foram inspirados durante toda a sua vida. Eles cumpriram a sua missão, né, lutando para que as escrituras, né, a verdade, ela pudesse surgir, começar a brotar e fazer com que as pessoas tivessem um desejo de conhecer a verdade. Bom, esse movimento protestante, ele tomou corpo, foi muito forte, especialmente ali na Inglaterra. E é da Inglaterra, então, lembra lá que Colombo descobriu as Américas, né? E aí começou aquela colonização, e os Estados Unidos da América, ele foi colonizado pelos ingleses, né? E aí esses protestantes que eram muito perseguidos lá na Europa, encontraram no Novo Mundo um local adequado para que eles pudessem viver a sua vida, viver a sua crença, né, sem serem molestados e perseguidos, né? Então foi muito importante esse movimento dos protestantes aqui para a América recém-descoberta, né, especialmente ali nos Estados Unidos. E nós temos aí a figura dos pilgrims, ou peregrinos, né, e também dos puritanos, que foram o núcleo, né, de onde saiu aí os grandes líderes dessa nova nação, como George Washington e outros, que não só lutaram pela liberdade dessa nova nação, como também estabeleceram aí as primeiras leis, né, a Constituição Americana, com todo aquele suporte para a liberdade religiosa. Tudo isso preparando o caminho, o solo, a terra para essa grande restauração. No aniversário, né, de 100 anos da restauração da igreja, a primeira presidência, ela escreveu um artigo muito interessante, vamos dar uma olhada nele, está aí, ó. A primeira presidência naquela ocasião disse: não foi por acaso que os puritanos deixaram sua terra natal e navegaram até a costa da Nova Inglaterra, e que outros vieram em seguida. Eles foram os precursores do exército do Senhor, pré-ordenados a estabelecer o sistema de governo dado pelo Senhor sobre o qual vivemos hoje, e a preparar o caminho para a restauração do Evangelho de Cristo. Também disse o presidente Wilford Woodruff o seguinte: os homens que estabeleceram os alicerces deste governo dos Estados Unidos e que assinaram a Declaração de Independência foram os melhores espíritos que o Deus dos céus pôde encontrar na face da terra. General Washington e todos os homens que trabalharam nesse propósito foram inspirados por Deus. Cada um daqueles homens, juntamente com o general Washington, vieram até mim, sendo eu um apóstolo do Senhor Jesus Cristo no templo de St. George por 2 noites consecutivas, e me pediram que realizasse por eles as ordenanças da casa do Senhor. Que maravilha, não é? Esses homens, todos aqueles homens e mulheres que trabalharam nesse projeto de preparação da terra para a restauração, eles foram pré-ordenados, preparados para realizar essa obra. E eles fizeram, né? E aí agora a nação dos Estados Unidos ali estava pronta, né? Com tudo, social, economicamente, politicamente pronta para que o grande evento ocorresse. O Senhor então envia à terra um profeta, né? Um homem pré-ordenado para ser o profeta da restauração. E ele então se estabelece naquela região de Nova York. E é muito interessante notar que na sua história ele relata o que estava acontecendo naquela região. E vejam, fruto de todo esse processo que começou lá no século XIV, como disse o Bruce R. McConkie, né, com o Renascimento. Olha o que estava acontecendo naquela região, dá uma olhada. Joseph Smith História, né, nos versículos 5 e 8, ele relata assim: ó, no decorrer do 2º ano após nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço, e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, clamando alguns eis aqui e outros eis ali. Uns contendiam pela fé metodista, outros pela presbiteriana e outros pela batista.
Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. E, enfim, nós lembramos da história, foi todo esse movimento, essa agitação, essa preocupação das pessoas da época com questões religiosas, né, que fez com que o menino Joseph, né, ouvindo todas aquelas verdades, eis aqui a verdade, eis ali a verdade, ele então se depara com Tiago 1,5, que diz: se tendes falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. E é o que ele faz. Ele então retira-se a um bosque e, ao perguntar a Deus onde estava a verdade, aquela verdade perdida, ele então recebe a grande visita do Pai e do Filho. A restauração se dá início. Meus queridos jovens, essa é a nossa grande mensagem. A restauração, ela aconteceu. Deus, o Pai e Jesus Cristo vieram à Terra e houve toda uma preparação ao longo dos anos para este grande evento, que nós dizemos ao mundo: Deus e Jesus Cristo trouxeram novamente a verdade completa à Terra. A restauração, ela se iniciou neste evento e ela continua até hoje, né? E nós fazemos parte dela. Gostaria de, ao concluir essa lição de hoje, convidar você a ponderar em tudo o que você percebeu, sentiu, aprendeu durante essa lição. Eu gostaria que você enviasse para mim um áudio ou algo escrito, né, falando da sua experiência com essa aula. O que mudou na sua vida? O que você aprendeu mais? O que você sentiu? Quais são os seus sentimentos a respeito da restauração da Igreja de Cristo na Terra nos últimos dias? Preste-lhes um testemunho que Deus vive, Jesus é o Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é o reino de Deus restaurado na Terra hoje. E é um privilégio fazer parte dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.